tem se tornado cada vez mais evidente que as pessoas elas não sabem o que que elas querem. E você consegue perceber muito facilmente que não saber o que você quer é um problema muito grave, tá certo? O ser humano ele se movimenta em direção a objetivos. Os comportamentos humanos eles têm finalidades, entendeu? Você faz algo porque você quer atingir algo, você quer conquistar algo. E quando alguém não sabe onde que ela quer chegar, o que ela quer, quando ela não tem esse objetivo, ela fica paralisada e isso vai gerar, obviamente, uma infinidade de sintomas desagradáveis. Um deles é a ansiedade, outro deles é depressão, paranoias e desesperanças, enfim. Todo tipo de coisa pode acontecer com quem não sabe o que quer. Então, nesse vídeo eu queria tentar expor esse problema para vocês entenderem a importância disso e dar algumas dicas de como vocês podem encontrar esse objetivo para vocês, tá certo? É importante a gente entender que tem 2 tipos de pessoa. Tem a pessoa que ela não tem objetivo, certo? Que ela tem essa consciência, ela se sente perdida no mundo, ela se sente como que flutuando na existência. E você tem a pessoa que ela acha que sabe o que quer. Essa pessoa que acha que sabe o que quer, ela geralmente está comprando o desejo de outra pessoa sem perceber. Então, as vontades que ela tem não são dela necessariamente, mas são de outras pessoas que impõem essa vontade a elas. A sociedade, a família, o esposo, a esposa, o namorado, enfim. E aí o que acontece? Ela assume aquilo como a identidade dela e começa a agir em cima de algo que não é dela. E isso vai gerar todo tipo de problema do mesmo jeito. Porque por mais que a consciência dela não consiga captar a discrepância entre o quem ela é e o que ela quer, e quem outras pessoas querem para ela, ela ainda assim sente esses efeitos, tanto na sua alma quanto no seu corpo. É uma crise existencial que acontece, entende? É como se você tivesse um objetivo, você vê o objetivo, mas você não quer chegar lá. Você está se movendo em direção àquilo lá, não porque você quer, mas porque você está se sentindo obrigado a chegar lá. Então, são 2 tipos de pessoa que a gente precisa, eh, trabalhar de forma separada. Vamos começar com o indivíduo que não sabe o que quer, está se sentindo extremamente perdido na vida, sente que não saiu do lugar, que tem trabalhado muito e nada muda. Às vezes é um indivíduo que está numa situação tão ruim na própria vida, em que as circunstâncias são desagradáveis, mas ele não consegue sair dessas circunstâncias porque ele não sabe o que fazer. Quer dizer, para onde que eu vou? Essas pessoas, elas precisam se perguntar algo que ajude elas a projetar o seu próprio futuro. Então, uma pergunta muito interessante para esse tipo de problema é você pensar onde você gostaria de estar daqui a 5 anos. Você veja que 5 anos é um tempo longo o suficiente para você trabalhar em direção ao objetivo, mas também é relativamente a curto prazo, certo? 5 anos passam muito rápido. Então você vê que é um objetivo concreto. Faça essa pergunta para si mesmo: "Onde eu gostaria de estar daqui 5 anos?". Algumas pessoas elas vão conseguir responder isso com facilidade, outras não. Essas pessoas que vão demorar para responder, demore mesmo, entendeu? Não se apresse, não tenha pressa, não é uma competição. Isso só quer dizer que você está se movendo, você está vivendo no modo automático. Se você não sabe para onde você está indo, mas você está simplesmente caminhando e vivendo a vida sem um objetivo, você está em modo, piloto automático, entendeu? Você simplesmente está andando. Isso você já às vezes a pessoa ela até tinha um objetivo no passado, mas ela, devido às circunstâncias da vida dela, ela acaba esquecendo aquilo, e aí ela continua se movendo numa direção que ela já não consegue vislumbrar mais o destino. Então, essa pergunta é importante para você tentar encontrar esse objeto que era do seu desejo, e você ou às vezes até mesmo rememorar qual era esse objeto. E é surpreendente que o que pode acontecer é que você vai perceber que você está indo numa direção em que você não queria mais estar indo. Você tomou uma decisão no passado e você não quis mais aquilo durante esse percurso, só que você não se deu conta. E aí você continua indo em direção a um lugar que você não quer ir. Isso acontece, entendeu? Essa é a importância do autoconhecimento. Isso é algo importante de você conhecer sobre si mesmo. Outra coisa que você pode fazer, que eu aprendi com o professor Olavo de Carvalho. Sim, eu sei que é uma figura polêmica,
Se você o conhece, você sabe que é uma figura polêmica, mas, querendo ou não, você gostando dele ou não, ele acerta em muitas coisas, especialmente quando ele tá tentando descrever a psicologia brasileira. Ele entende o brasileiro e a nossa mentalidade e a nossa cultura como ninguém. Tem um exercício que eu aprendi com ele, que serve perfeitamente para isso, que é o do necrológio. Na primeira aula do curso de filosofia, o professor Olavo, ele ensina os seus alunos a fazerem o necrológio, que é basicamente você imaginar que você mesmo morreu, você está morto, e um amigo seu, alguém que te conhece bem, que te conhece intimamente, escreveu um necrológio sobre você. O que é um necrológio? É um breve relato de quem é a pessoa, como ela viveu, quais foram as conquistas dela, entendeu? Qual que é a identidade daquela pessoa que morreu. E o exercício consiste em você se imaginar sendo esse amigo e escrevendo o seu necrológio, descrevendo quem você gostaria de ser. Imagine quem você gostaria de ser e escreva um necrológio sobre essa pessoa. Então você imagina, o Vitor faleceu aos 80 anos de idade, casado com 3 filhas. Ele fez isso, isso, aquilo, outro. Os amigos acreditavam que ele era assim, e ele é uma boa pessoa, ele é uma pessoa generosa, ele é uma pessoa caridosa, é uma pessoa corajosa, entendeu? Faça essa descrição sobre você mesmo. Porque o que que isso vai fazer? Isso vai fazer com que você consiga vislumbrar quem você gostaria de ser, entendeu? Porque todo mundo tem alguma noção básica de quem ela gostaria de ser. Se não tem, aí é outro problema. Mas geralmente tem. Você sabe que você, gostaria de estar em forma, você sabe que você gostaria de ser mais inteligente, você sabe que você gostaria de ser bem-sucedido no seu trabalho, que você gostaria de conquistar o objetivo X, Y, Z, você se imagina casado de uma determinada forma, com X filhos, entendeu? A gente tem esse ideal de ego, digamos assim, tá certo? E então é para isso que serve. Quando você escreve isso, você está concretizando, materializando uma ideia. E isso torna ela muito mais clara. Você veja, o ser humano, quando ele pensa muito melhor quando ele fala, ou quando ele escreve. Já diria o Jordan Peterson, escrever e pensar não tem diferença. Só que quando você escreve, você tem cuidado de você articular melhor as suas ideias. E aí é como se você estivesse falando consigo mesmo. E aí aquele texto ele vai falar com você vai ver, e você vai poder refletir sobre aquele texto. E aí você vai poder começar a fazer alguns ajustes, entendeu? Você vai perceber, às vezes, que você tem uma visão, que não está necessariamente muito bem fundamentada. Você "Poxa, eu gostaria de mudar isso, isso, isso. Ah, nossa, quando eu pensei em ser assim, eu não tinha refletido sobre o que isso significa". E aí quando você escreve, é a mesma coisa de quando você conversa com alguém, entendeu? Às vezes você conversa com alguém e você percebe que você não pensou direito naquilo, sabe? O objetivo do necrológio é exatamente esse. Escreva para que você registre aquilo e aquilo serve como se fosse uma conversa consigo mesmo sobre aonde você gostaria de estar. E detalhe, esse necrológio não é uma coisa que você faz uma vez na vida, tá? Isso é uma coisa que você vai fazendo e você vai repetindo ao longo do tempo. Sabe, de anos em anos você vai e tenta fazer reescrever aquele necrológio para você ver o que que você mudou, para você ver se você ainda tá no caminho certo, entendeu? Serve como se fosse uma bússola mesmo, tá bom? Agora sobre as pessoas que acham que sabem o que querem, mas na verdade não sabem, bom, talvez elas nem estejam assistindo esse vídeo. Mas, se tiver, por favor me ouça e preste atenção. Tem um filósofo francês, ele se chama René Girard. O Girard ele escreveu uma teoria que ele chamou de teoria do desejo mimético, que é quando as pessoas elas desejam algo porque alguém que essas pessoas enxergam como um ideal de ser querem. Então não é porque ela quer, é porque essa pessoa que ela enxerga como ideal quer. Veja, é como se você visse alguém, olha, eu gostaria de ser como essa pessoa. Olha, essa pessoa aqui ela é maravilhosa, competente, ela, enfim, tem muitas características, eu gostaria de ser como ela. E aí você vai pegar as coisas que essa pessoa deseja e você vai desejar elas também.
Isso é uma coisa inconsciente, tá certo? Isso acontece de forma inconsciente. Por isso que é importante que você preste atenção no que eu tô dizendo. Eu quero que você reflita sobre isso, tá bom? Vocês querem um exemplo? Olha, quando você pega uma marca de shampoo, por exemplo, os homens sabem, né? Assim, a gente compra o shampoo do Cristiano Ronaldo, a gente compra o shampoo do Haaland, entendeu? E aí você vê que essas empresas, elas gastam milhões de dólares para contratar um jogador de futebol para aparecer na embalagem. Por que você acha que eles fazem isso? Porque funciona, entendeu? E o homem, ele olha para o Cristiano Ronaldo, por exemplo, e muitos homens gostariam de ser como o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem muitas características boas, certo? E o homem quer ser como ele, alguns, conscientemente ou não. Então o indivíduo ele vai lá, ele compra, vê o shampoo e fala assim: "Poxa, o Cristiano Ronaldo está nesse shampoo". Aí você já imagina que o Cristiano Ronaldo usa aquele shampoo, e você vai falar: "Ah, vou comprar esse shampoo porque o Cristiano Ronaldo usa esse shampoo". Eu não tô dizendo que tá errado fazer isso, mas eu quero que você perceba como que esse mecanismo, ele é inconsciente e ele funciona. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha, a psicologia ela tem vários problemas em fazer experimentos e demonstrar a validade de teorias e tudo mais. Mas quando você pega o marketing e você vê uma psicologia aplicada no marketing, você pode ter certeza que aquilo funciona de algum jeito. Porque capitalista não gosta de perder dinheiro, entendeu? Então, se o pessoal usa essa estratégia, é porque ela funciona. E o René Girardi, esse filósofo que eu falei agora para vocês, ele entende isso. E isso não está só influenciando as coisas que você compra, ela está influenciando as coisas que você deseja. Se você quer ter um carrão, por exemplo, você quer ter um carrão ou você quer ser como alguém que tem um carrão? Me diga. Você quer ter uma casa grande ou você quer ser como alguém que tem uma casa grande? Quem que tem uma casa gigante, que você viu a casa dessa pessoa e você falou, eu gostaria de ter uma também? Você quer ser milionário? É você que quer esse dinheiro? Ou você quer ser como alguém que tem esse dinheiro? Se pergunte, faça essa pergunta para si mesmo em todos os seus objetivos. Todos eles. Existem pessoas que querem ser mais inteligentes. Mas elas querem ser mais inteligentes porque ela quer, que ela realmente quer, isso é algo que satisfaz ela, ou porque ela quer ser como alguém que ela viu que é inteligente. É importante que você faça essa pergunta, tá bom? Porque se você fizer essa pergunta, e você chegar à conclusão de que você quer algo porque outra pessoa quer e aquilo não é você, você não tem um objetivo para tua vida. Você está comprando o objetivo de outra pessoa. Porque é isso que acontece. Se o ser humano ele não encontra o objetivo dele, o que ele deseja, ele vai comprar o desejo de alguém, porque senão a gente não anda. Entendeu? Só que isso vai ter consequências a longo prazo. Você vai se sentir frustrado, tá certo? Você vai começar a ter, às vezes até uma síndrome de burnout, porque o burnout está diretamente correlacionado com o empenho que você coloca em alguma coisa e a recompensa daquilo. Se é algo que você não quer, não deseja verdadeiramente, que o seu ser não deseja, a sua recompensa pode não ser suficiente para o seu esforço. Isso vai te causar um burnout. Olha só a profundidade da importância de você buscar esse autoconhecimento. E a partir do momento que você começar a tornar essas coisas conscientes, você vai perceber que essas coisas vão começar a te afetar menos, você vai começar a ter controle sobre esses desejos, e aí você vai poder fazer o quê? Você vai poder voltar e fazer o exercício anterior, ou de se perguntar onde você gostaria de estar daqui 5 anos, ou fazer o necrológio, e você vai encontrar algo que você realmente quer. Você vai encontrar o seu verdadeiro desejo. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha convencido vocês da importância de você encontrar aquilo que você deseja de fato. Como que esse pedaço do autoconhecimento é extremamente importante. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no meu canal, tá bom? Deixa um comentário aqui com alguma dúvida, alguma coisa, tá? Eu falei de alguns conceitos aqui diferentes, talvez você tenha ficado com alguma dúvida. Então, pode comentar aqui que eu vou responder vocês. Então tá bom, pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Espero os ver no próximo vídeo.